Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo aqui neste canal. Eu sou Adriano Barbosa e hoje a gente vai continuar essa jornada de conhecimento sobre Excel. No episódio anterior nós vimos sobre a nomeação de variáveis e também sobre congelamento de painéis, alguns recursos visuais ali para facilitar o trabalho quando você tem planilhas com informações grandes e também para facilitar a vida quando você precisa escrever muitas fórmulas fazendo referência a algumas outras células ali dentro da planilha. Então você pode utilizar a nomeação de variáveis como esse exemplo. E de bônus, no final a gente ainda montou aqui um painel, um dashboard com alguns recursos ali dinâmicos de sinalização se está bom ou se está ruim. E no episódio de hoje a gente vai trazer aqui uma questão da proteção das células, que é um recurso interessante quando você está ali trabalhando com planilhas que você não quer que seja alterado determinadas células, ou até mesmo para você mesmo, quando tem uma planilha muito grande que você vai trabalhar com ela, fazer alterações, você pode proteger essa planilha para evitar que você apague informações que você não queira. E aí no momento que você precisar fazer alteração nesses intervalos, basta desproteger essa planilha para conseguir fazer a edição. E também isso serve para você evitar que outras pessoas alterem as planilhas indevidamente. Então você pode trabalhar com esse recurso da proteção. Então aqui contextualizando, trazendo aqui um pouco do contexto, o conceito de como fazer isso, a proteção no Excel ela dá algumas possibilidades de você fazer a limitação de alteração ali de células, um intervalo de células específicos, uma planilha inteira, também toda a pasta de trabalho. A gente tem uma diferenciação quando fala planilha, a gente está se referindo a cada uma dessas abas aqui da pasta de trabalho em si, E quando a gente fala pasta de trabalho, é o conjunto de todas essas planilhas que está dentro de um arquivo. Geralmente no dia a dia a gente fala planilha, mas existe essa separação conceitual entre planilha, que é cada uma das planilhas ou das abas que estão aqui dentro dessa pasta, que é o arquivo do Excel, e a própria pasta de trabalho aí, que é o conjunto de todas as planilhas. Então, feito esse conceito aí, a gente sabe que existe essa configuração de proteção, que ela pode ir para planilhas ou para pastas de trabalhos. Então, dependendo aí de como você vai proteger a sua pasta de trabalho, se você esquecer a senha dela, e obviamente você não vai conseguir mais acessar a sua pasta. Então, é importante tomar muito cuidado em relação a isso. Usar realmente se for necessário para evitar você de perder informação. Então você pode formatar e proteger uma célula da seguinte forma. Aqui, cada uma das células que a gente clica dentro de uma planilha, você tem a opção aqui de vir nas opções dela, em formatação de células. E aqui na formatação de célula tem a opção proteção. Então você tem como bloquear aqui a célula para deixar ela protegida. Se eu ativar a proteção da planilha, colocar uma senha, essa célula, por exemplo, ela vai estar bloqueada, porque ela está marcada aqui. Então eu poderia desmarcar para deixar ela desbloqueada, mesmo se eu fizer a colocação da senha ali, Então existe essa opção. Se eu deixar marcado, vai travar essa célula. Se eu deixar desmarcado, não vai travar essa célula. E aí você pode fazer essa configuração e depois ir lá no menu em revisão e fazer a proteção da planilha, colocando aqui uma senha. E aí, obviamente, pode configurar aqui o que pode ser feito, ali na planilha como um todo. Então, no caso, a gente vai fazer um teste sobre isso e eu vou abrir uma planilha nova para mim não correr o risco de perder ou de bagunçar essa daqui. Então, depois que você faz a proteção ali de um intervalo, as pessoas não conseguem fazer alteração daquele intervalo que você configurou. Então, para a gente demonstrar isso, eu vou criar aqui um novo arquivo.
E aqui a gente vai fazer um exemplo, né? Eu vou pintar aqui toda uma área para ficar mais visual. Toda essa área aqui, assim como toda a planilha, na verdade eu vou pintar toda a planilha, seriam intervalos que não seriam editados naturalmente se eu tivesse uma proteção. E agora eu vou criar aqui um intervalo onde eu vou colocar uma cor diferente, que é onde eu vou deixar editar. Então, no caso, vamos supor aqui que a gente tem esse cenário. Eu quero proteger tudo e nesse intervalo eu quero permitir a edição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar as células. Eu vou vir aqui em Propriedades, Formatar Célula, e aí eu vou deixar aqui desmarcado a proteção. Então, ele vai fazer a proteção de todo o restante da planilha, porque por padrão ele vem marcado. Porém, nesse faixa aqui que eu pintei de amarelo, eu vou utilizar aqui o desbloquear para que eu consiga editar quando eu colocar uma senha. Então, feito essa configuração inicial, eu vou lá em revisão e vou clicar aqui em proteger planilha. Então, é importante lembrar aqui de novo o conceito de planilha e pasta de trabalho. Planilha, eu estou falando só da planilha 1. Então, eu vou colocar uma senha que vai valer para planilha 1. Se eu quiser proteger toda a pasta de trabalho, eu vou colocar uma senha na pasta de trabalho. Daí isso vai proteger a todas as planilhas que estão dentro dessa pasta. Feito aqui, eu vou colocar uma senha aqui para proteger 1, 2, 3, uma senha bem forte, tá? Para mim não poder esquecer. E eu vou deixar o padrão aqui que é para selecionar células bloqueadas, ou seja, independente de colocar senha ou não, a planilha estando bloqueada, qualquer pessoa vai conseguir selecionar as células mesmo que estão bloqueadas. E selecionar também células desbloqueadas. E eu poderia, obviamente, fazer aqui algumas outras permissões. Por exemplo, eu quero que alguém insira linhas, porém não exclua linhas. Então eu poderia dar permissão apenas de inserção. E assim por diante. Vai depender da necessidade de cada um. Dito isso, eu vou dar um OK. Eu sei que a minha senha é 1, 2, 3. O Excel vai pedir para mim repetir para ver se eu já não esqueci essa senha antes dele colocar, colocar a proteção. Ele até fala que a proteção de planilha ajuda a evitar edições acidentais. Então, é isso mesmo. Eu não quero que ninguém apague uma fórmula que eu fiz ou altere. Eu vou colocar uma senha para proteger. Feito isso, OK, está protegido. Se eu tentar editar dentro da área aqui cinza, ele não vai deixar, está dando alerta para mim. Eu tentei escrever uma fórmula, não deixou. Agora aqui nesse intervalo ele vai deixar, normal. Então eu consigo preencher aqui, informação, normal. Porém aqui nessa região eu não consigo, está bloqueado. E aí, obviamente, para me voltar aqui a ter o controle disso, eu preciso desproteger a planilha e informar a minha senha. E agora eu posso fazer a alteração. E aí, normal, você pode alterar todo mundo aqui, certo? E aí proteger a planilha de novo, colocar a senha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora ninguém consegue apagar isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui dentro consegue, porque está configurado. Então, a proteção da planilha, em poucas palavras, é isso, de forma bem resumida. E, obviamente, você consegue proteger também a pasta de trabalho como um todo, colocando uma senha, né? E essa senha vai ser exigida ali quando você for abrir a sua pasta de trabalho. E aí, isso é muito ruim se você esquecer a sua senha. Você não vai conseguir mais ter acesso ao conteúdo e você pode perder informação. Então, de novo, muito cuidado quando for fazer a utilização desse recurso. Ok? Vamos desproteger aqui de novo a planilha. Nós temos aqui a opção também de permitir a edição de intervalos, onde você pode colocar aqui, né, uma configuração também de proteção ali por usuário, né, com base no usuário aí do Windows fazer esse controle. Eu não vou entrar no detalhe disso, porque na maioria dos casos a gente utiliza esse recurso de proteção que eu já apresentei aqui. Beleza?
Então no vídeo de hoje é isso que eu queria mostrar, proteção de dados. Eu espero que vocês utilizem desse recurso, que seja útil para vocês no dia a dia. Eu espero ver vocês em breve. Um abraço e até mais.